Turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje, em nossa aula de Bíblia, vamos falar sobre o apóstolo Paulo e o Espírito Santo. Lição 9 do nosso livro Aprender a Palavra, certo? Então hoje, meus amados, nós vamos estar falando sobre o Espírito Santo, o que o Espírito Santo fez na vida de Paulo. Vamos começar então lendo o nosso versículo-chave, que está em Romanos, capítulo 8, versículo 5, e ele diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Romanos, capítulo 8, versículo 5. Nossa ideia guia, e isso a gente tem que guardar muito bem dentro do nosso coraçãozinho. Quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, para que o Espírito Santo tem para a nossa vida. Amém? Então, antes de iniciarmos a nossa lição, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o apóstolo Paulo. Para quem ainda não conhece, eu quero apresentá-lo. Então vamos lá. O apóstolo Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo? Hoje nós vamos conhecer uma das pessoas mais importantes do cristianismo. Ele viveu há quase 2000 anos e escreveu diversas cartas. Cartas essas que estão em livros da nossa Bíblia. Alguém tem ideia de quem seja aí? Obviamente, é o nosso apóstolo Paulo. Ele nasceu quase na mesma época de Jesus. Paulo nasceu cerca de 5 ou 10 anos depois de Jesus. Nós não temos certeza porque naquela época não existiam muitos documentos. E os poucos que temos hoje em dia não dizem quando Paulo nasceu, mas sabemos que ele nasceu pouco depois de Jesus. Ele nasceu em uma cidade da Grécia chamada Tarso. Ele tinha dupla cidadania judaica e romana. Isso significa que ele tinha os mesmos direitos que os judeus e os mesmos direitos que os romanos. Naquela época, ser um cidadão romano era um privilégio. Algumas pessoas até pagavam para o governo romano para ganharem o documento de cidadão romano. Paulo amava muito ao Senhor e queria seguir todos os ensinamentos do judaísmo corretamente. Quando ele ficou sabendo que muitos judeus estavam seguindo os ensinamentos de Jesus, ele ficou muito irritado, ele ficou muito zangado. Ele achava que uma pessoa não podia dizer que era filho de Deus. Ele achava que Jesus tinha enganado todo mundo só para dizer que ele, Jesus, era mais importante que os outros. Paulo achava que Jesus tinha mentido. Paulo só ouviu essas histórias sobre Jesus depois que Jesus já tinha morrido. Paulo começou a perseguir os cristãos, prendê-los e até mesmo mandava matar. Ele fazia isso achando que estava agradando a Deus. E quero lembrar vocês, meus amores, que na época do apóstolo Paulo não existia ainda o Novo Testamento. Os estudos que Paulo fez em Jerusalém eram baseados somente no Antigo Testamento. Um dia, Paulo estava viajando para Damasco, uma cidade muito importante naquela época, quando viu uma luz no meio do caminho. Ali, ele ouviu alguém dizendo: "Por que me persegues?" Ele ficou assustado e perguntou quem estava falando aquilo. Então, a voz respondeu: "Sou Jesus, a quem tu persegues." Foi então que a vida de Paulo mudou, pois viu que tudo o que falavam sobre Jesus era realmente verdade.
Depois da sua conversão, depois que Paulo recebe essa luz no seu caminho e essa voz fala com ele, que sabemos que era a voz do Senhor, depois de sua conversão, Paulo ficou anos aprendendo sobre Jesus com os cristãos e continuava estudando as Escrituras para ver que todas as profecias eram verdadeiras. Ele estava entendendo que tudo que o Antigo Testamento falava sobre o Filho de Deus tinha a ver com Jesus. Tudo se encaixava. O apóstolo ficou em Damasco, depois na Arábia e depois em Jerusalém. Todos nós podemos escolher andar segundo a carne ou segundo o Espírito, mas cada uma dessas escolhas trará à nossa mente diferentes pensamentos. Percebam, meus queridos, que antes da ação do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Ele não aceitava, ele achava que tudo o que ele ouvia falar de Jesus era mentira. Porque para ele, Jesus não passava de uma pessoa querendo ser mais importante do que Deus. Enquanto, na verdade, nós sabemos que depois da conversão do apóstolo Paulo, onde ele passa anos e anos estudando sobre Jesus, as coisas começavam a se encaixar na cabecinha dele. Ele começou a entender que tudo aquilo que ele havia estudado lá no Antigo Testamento tinha muito a ver com Jesus. Então, o que acontece depois disso? Paulo faz 3 grandes viagens missionárias. E nessas viagens missionárias, ele proclama o nome do Senhor a todos os que escutam. Amém? Agora, meus queridos, que conhecemos um pouquinho do apóstolo Paulo, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre as escolhas que nós podemos fazer. Nós podemos andar na carne, certo? O que é o andar na carne? O andar na carne é tudo o que fazemos que desagrada a Deus, aonde as nossas vontades imperam mais do que as vontades do Senhor. Isto é o andar na carne. Quanto ao que fazer a escolha de andar no Espírito, já é totalmente diferente. O Senhor tem a liberdade e tem também a autoridade de governar a nossa vida. Nós sentimos muito prazer e alegria em entregar a nossa vida a Deus, entregar a nossa vida ao Espírito Santo, para que Ele esteja conduzindo o nosso caminhar. Amém? Então agora, meus queridos, que falamos um pouquinho, eu quero explicar para vocês as atividades da lição de número 9, certo? Bom, vamos lá. No livro de Vocês Aprender a Palavra, na página 31, começam as atividades. Eu quero lembrar a todos da turma do 4º ano que essas atividades, elas podem e devem ser feitas até a próxima terça-feira, então não precisa fazer correndo. Esta aqui é uma lição que ela exige mais estudo da Bíblia, ela vai exigir pesquisa bíblica de vocês, certo? E tudo que diz respeito ao Espírito Santo só tem a agregar à nossa vida. Então, leiam, pesquisem, interpretem e escrevam aquilo o que as atividades do nosso livro está nos pedindo, ok? Então, vamos lá. Ali, meus amores, nós temos no exercício de número 1, leia o capítulo 8 da carta aos Romanos e marque toda vez que aparece a palavra Espírito. Escreva só o número dos versículos. Então, ali no exercício de número 1, vocês têm o versículo, capítulo 8 do livro de Romanos. Em cada versículo, vocês vão contar quantas vezes aparece a palavra Espírito.
Então, vocês vão colocar ali no exercício 1 o número do versículo e a quantidade de vezes que aparece a palavra Espírito. Depois, no número 2, é copiar e memorizar o nosso versículo-chave, que está em Romanos, capítulo 8, versículo 5. Ideia guia no exercício 3, também vão copiar, vão registrar no livro a ideia guia, certo? No número 4, e depois eu vou estar mostrando para vocês, é a nossa imagem, a nossa figura de número 9, certo? Nós temos aqui a 9ª imagem. Esta imagem, né, como podemos ver, é o apóstolo Paulo escrevendo uma de suas cartas. Vocês vão pintar esta imagem e vão anexar ao fichário de vocês, junto com as outras 8 imagens que nós já fizemos, certo? Depois ali, o exercício de número 5. Anote 3 coisas que procedem da carne e 3 que procedem do espírito. Quais são as 3 coisas que procedem da carne? Pense, quais são as 3 coisas que procedem do Espírito? Pensem, a ação que o Espírito Santo tem na vida de vocês. Vocês vão escrever 3 para cada uma, certo? Depois, ali indo adiante, na segunda aula, que fala sobre o mesmo, vocês vão investigar na Bíblia e no dicionário as palavras carne e espírito. Depois, na página 33, no exercício 2, nós temos ali outras passagens das cartas do apóstolo Paulo, também tratam sobre o Espírito Santo. Leia com a ajuda do professor. Claro que a prof não vai estar, né, em sala de aula lendo com vocês, porém é importante que vocês façam a leitura, certo? Daqueles versículos, daqueles capítulos que estão ali. 1 Coríntios 6:19, 2 Coríntios 5:5, Gálatas 5:16, Efésios 2:22 e depois 5:18, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, certo? Todos nesses livros da Bíblia, nesses capítulos e versículos, estão as cartas de Paulo. Depois você vai responder ali, que princípio esta lição me ensina a viver? Depois no 3 ali, relacionando com a vida, aprendendo a pensar biblicamente. Quem você acha que tem dominado a sua mente? A carne? O espírito? Que tipo de assunto costuma passar pela sua mente? Certo? E depois, claro, você vai registrar a sua resposta ali no fichário, sempre preenchendo o cabeçalho, deixando tudo organizadinho, certo? Então, e para a próxima aula, já na lição 10, nós temos aquele desafio de número 5. Peça a seus pais ou seus responsáveis que leiam com você o texto de Lucas, capítulo 6, versículo 43. Amém, meus amados? Fiquem com Deus, que o Espírito Santo esteja na vida de vocês, sempre, e até a próxima terça-feira. Deus abençoe. Tchau, tchau.